No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram no Instagram. Eu selecionei algumas que eu achei mais interessantes para ajudar vocês. Bom, então a primeira pergunta que eu selecionei, eu achei muito interessante estar abordando pra vocês, porque quem fez foi a Gi Benedetti, e ela perguntou duas coisas que se linkam muito, por isso eu resolvi ajudar ela respondendo. Ela perguntou, o que é a síndrome do intestino irritável? Então assim, gente, síndrome do intestino irritável é quando as vilosidades do nosso intestino, elas inflamam, provocando sintomas de dor abdominal, inchaço, gases, né, essa distensão abdominal e períodos intercalados de prisão de ventre e diarreia. E esses sintomas que as pessoas podem sentir, eles podem piorar por diversas causas, principalmente com alguns tipos de alimentos e períodos de estresse. Então é uma doença que ela não tem cura, apesar de que ela tem sim controle. Alguns alimentos podem ajudar nesses sintomas, assim como a diminuição do estresse, né? Tem alguns casos em que a doença ela fica com os sintomas muito agravados e aí sim o médico pode entrar com alguns medicamentos para tentar amenizar. Só que assim, essa síndrome do intestino irritável, ela é um pouco difícil de diagnosticar, porque ela pode se confundir com outras doenças, como a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn, né? Que os sintomas são muito parecidos, então precisa de uma investigação bem a fundo para saber se é a síndrome do intestino irritável que você tem mesmo, ou se pode ser, às vezes, até mesmo uma intolerância à lactose ou algum outro alimento que você está ingerindo. Então, a Gi, ela pergunta se comer muita fibra pode fazer mal. E eu fiquei pensando que era importante responder essa pergunta porque na síndrome do intestino irritável, como a pessoa tem períodos de constipação e diarreia, tem que cuidar sim com o excesso de fibras. Mas de forma geral, eu vou responder que sim, comer muita fibra pode fazer mal, assim como tudo em excesso que sai do nosso equilíbrio pode estar nos prejudicando. A fibra, ela é super benéfica, né? Quem quer um processo de emagrecimento, diminuir o índice glicêmico, né, da sua refeição, a carga glicêmica da sua refeição, diminuir a absorção de colesterol e tudo mais. Porém, o recomendado é que um adulto consuma 25 gramas de fibras ao dia. E isso aliado com 2 litros de água, mais ou menos, por dia. Se a gente não consome água o suficiente, a gente vai meio que formar um bolo fecal fibroso. Isso vai causar uma constipação, a gente não vai conseguir ir ao banheiro normalmente. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Muita fibra na alimentação também pode diminuir a nossa absorção de alguns nutrientes, como o cálcio, o zinco, o ferro, que são super importantes. As fibras em excesso também podem estar gerando muitos gases, porque a gente tem as fibras insolúveis e as solúveis. As solúveis, para dar um exemplo rápido para vocês, está presente na maçã, faz aquela pectina que vai diminuir a absorção do colesterol. E as insolúveis, elas vão estar presentes nas cascas de frutas, nos vegetais, nos grãos mais integrais, e elas vão estar auxiliando aí o nosso trânsito intestinal. Só que a gente tem algumas fibras que elas podem ficar fermentando ali no nosso intestino e pode estar causando esses gases, essa distensão abdominal. Então sim, a gente tem que ficar de olho no excesso de fibras, elas podem fazer mal sim, tá bom, Gi? A Lu Rocha perguntou sobre o suco verde, se ele deve ser coado ou não. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Ela pergunta ou coado, mas com uma colher de sopa, né, do que sobrou das fibras. Então, eu recomendo sempre que vocês façam o suco verde, não só o suco verde, como qualquer outro suco, e não coem, tá? Por quê? Claro que isso é muito particular, tá? Tava falando da síndrome do intestino irritável, isso seria um caso particular. Mas de forma geral, para pessoas saudáveis, eu recomendo não coar, porque aí a gente vai estar mantendo as fibras das verduras, né, que vão estar dentro desse suco verde, das cascas das frutas. E se a gente coar, a gente acaba perdendo essas fibras e fica mais mesmo com o suco das frutas, por exemplo, né? E as fibras são super importantes. Então eu recomendo você não coar. Caso você não goste dele mais fibroso, você pode guardar essa polpa, né? Digamos assim, esse restinho do suco verde. Você pode estar utilizando ele em outras preparações. Você pode fazer uma pastinha salgada com ele. Você tira bem a água e tempera ele com azeite de oliva, umas pimentinhas, alguma coisa. Ou ele pode estar também servindo, por exemplo, pra ser uma farinha mesmo, colocar no meio de um bolo. Esse resíduo do suco verde é bem legal. A gente tá utilizando ele e não jogando fora, né? Porque ele é rico em fibras. E a Sulinha perguntou
perguntou sobre colágeno. Na verdade, não foi uma pergunta, ela falou sobre colágeno. E tem um monte de coisa que a gente pode falar sobre o colágeno. Não sei exatamente o que ela quer saber, mas de forma geral, o colágeno, ele é uma proteína formada por alguns aminoácidos que eles têm a função de manter as nossas células unidas. Então, eles dão essa sustentação para a nossa pele, principalmente. E a gente produz ele sim. Claro que depois dos 30, 35 anos, essa produção, ela diminui. Não sei se é o caso que ela estava perguntando, mas questão de suplementação. Para questão de estria, celulite, flacidez e tal, eu não super recomendo a suplementação de colágeno, porque a gente não tem como consumir o colágeno hidrolisado e fazer com que ele vá só para a pele, porque o colágeno, ele dá estrutura para a pele, mas ele dá estrutura para um monte de coisa. Ele é ótimo para questão de articulações, das juntas e tudo mais. Então, esse tipo de colágeno, se é essa a sua pergunta, eu não costumo recomendar. Mas quando eu costumo recomendar o colágeno, ou é quando a pessoa tem algum problema articular, né, ou de regeneração de ossos e enfim, esse tipo de coisa, que aí a gente tem alguns colágenos específicos para isso, ou pensando numa questão intestinal, porque o colágeno está relacionado com a melhora do nosso intestino, da nossa saúde intestinal, ou uma fonte de proteína que a gente pode estar utilizando, lembrando que o colágeno não é uma reunião de aminoácidos completos, mas a gente pode estar utilizando para isso também. E lembrando que a gente pode encontrar o colágeno na gelatina, nas proteínas das carnes, ou então a gente pode fazer aquela receitinha básica, que é um caldo de ossos, né? Pega algumas carnes, bastante ossos, e deixa ali, pode ser na panela de pressão, ou enfim, uma panela, só que aí bastante tempo até esses ossos eles meio que começarem a amolecer e a se despedaçar, porque o colágeno a gente encontra em maior abundância dentro do osso. Então você pode pegar esse caldo de ossos que você fez e colocar nas forminhas de gelo e congelar. Pode estar consumindo aí, você pode utilizar ele como até um caldo para alguma preparação, para um risoto, alguma coisa, porque esse caldo você vai fazer ele com os ossos e você pode temperar com algumas coisas bem gostosas também para estar utilizando depois. Então assim, essas foram as dúvidas que eu achei legal estar compartilhando com vocês. É muito recorrente as pessoas me perguntarem sobre colágeno, sobre essa questão das fibras, síndrome do intestino irritável. Cada vez mais pessoas estão tendo sintomas relacionados com o intestino, com intolerâncias, distensão abdominal. Então é importante a gente ficar de olho. Só que para não ficar muito grande o vídeo, eu não vou poder responder todas. Mas se vocês tiverem outras perguntas, deixem aqui embaixo. Quem sabe eu posso fazer um outro vídeo respondendo elas. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou, de recomendar ele para alguém que tenha essas dúvidas e se inscrever no canal se você não for inscrito e acionar o sininho para você sempre receber essas informações e muito mais sobre saúde e bem-estar. É isso então, um beijo e até o próximo vídeo.